Vamos lá, hoje mais uma conversa aqui, né, falando principalmente ali sobre o RBVA. Estou com o Alexandre aqui, que é o gestor do fundo. Trazer um pouquinho ali sobre os assuntos referentes ao fundo imobiliário e entender também um pouco mais das perspectivas. Primeiramente, tudo bem, Alexandre? Tudo certo? Legal, tudo bem, Jefferson, e você? Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui conversando com você. Opa, maravilha, maravilha. Alexandre, antes de mais nada, né? Até eu gostaria que você se apresentasse um pouco ali para quem está assistindo, né? Para quem aloca hoje no RBVA e entender um pouquinho mais sobre quem é você no mercado, quanto tempo que você está dentro da gestora. Legal, Jefferson. Eu sou Alexandre Rodrigues, sou sócio da Rio Bravo Investimentos e sou gestor responsável pelo RBVA 11, o nosso fundo de varejo, né, que investe em imóveis de lojas de rua, né? Esse fundo nasceu em 2012, por acaso também foi o ano que eu entrei na gestora, então eu tenho 14 anos de casa, assim como o fundo também tem 14 anos de existência, né? Estou aqui na Rio Bravo desde sempre, trabalhando com fundos imobiliários, e esse tem sido a minha vida aí nos últimos anos, e já nos últimos aqui 3 ou 4 anos à frente do RBVA, também já toquei outros produtos aqui da casa, mas tenho ficado à frente aqui do RBVA nos últimos anos. Ah, legal, legal. E conta para mim um pouquinho mais, é para todo mundo, na realidade da venda. O que que o RBVA faz? Como que é a característica dele? Como que ele é interessante no mercado? Legal, o RBVA é um fundo que investe em lojas de rua, né? Ele tem até um início de história um pouco curioso, que ele nasceu como um fundo de agências bancárias em 2012. Hoje, o nosso maior locatário nem é um banco mais, o fundo já conquistou uma diversificação bem interessante, mas ele nasceu desse jeito, né? Nasceu como um fundo de agências, que em 2012 era um negócio muito diferente do que é hoje, 14 anos depois. As agências tinham mais apelo do que tem hoje. Desde então, os bancos fecharam muitas agências e o mercado mudou muito. Mas o que a gente sempre diz é que esses imóveis, eles não são agências, eles estão agências, porque pontos bons, bem localizados, podem se transformar em outros tipos de negócio, né? Tem um imóvel, por exemplo, perto de casa, que ele já foi uma blockbuster, já foi uma agência bancária e agora é uma farmácia. E pontos bem localizados, eles se transformam, né? Eles procuram novos usos. E o nosso trabalho como gestor é esse também, né? Encontrando o melhor uso para cada um desses imóveis. Então a Legal. gente, em 2000. Vai lá, vai lá. Não, não, legal. É, Entendeu? é legal que não fiquem ali, não, vamos ficar preso aqui a 100% aquela tese que a gente iniciou e daqui a pouco o desenrolar ali do mercado está diferente. É importante para vocês, né? E é legal a gente ver essa dinâmica de mudança ali, de acordo com o que está acontecendo muito mais na tendência econômica ali do momento, né? Perfeito, exatamente. Não, foi uma mudança bem emblemática, acho que para a indústria. A gente fez isso em 2018, ou seja, a gente começou com essa mudança já há algum tempo, né? E a gente levou para os cotistas naquela época o seguinte: olha, não faz sentido a gente ter um fundo que seja de um único tipo de imóvel e de um único locatário. Vamos transformar esse fundo num fundo diversificado com vários locatários. A gente vai ganhar com isso liberdade para conseguir ter mais tipos de negócio, mais locatários, ganhar diversificação e com isso ter um fundo melhor. E foi isso que a gente foi conseguindo fazer. Então, e também desde 2018 a gente vem fazendo um processo de venda de agências bancárias. Então, que é um processo super importante da gente ir reciclando o nosso portfólio. Então, a gente foi vendendo agências bancárias, investindo em outros imóveis de outros segmentos. E, de novo, com isso, hoje, nosso maior locatário nem é um banco mais. A gente tem ainda alguma participação de Santander em caixa, mas a gente também tem Cogna, também tem Pernambucanas, Centauro, Renner, Açaí, GPA. Conseguimos já conquistar um portfólio bem diversificado. Ah, legal. E até uma das operações ali que teve, né, com a venda da locação ali que tinha da Caixa, rentabilizou bastante ali para o portfólio, né? Foi 16% ao ano, né? De forma simples, assim, Sim. como que uma desalocação dessa, né, contribui para o portfólio, né? E como que a gestão pretende explorar essas oportunidades no futuro para o portfólio? Legal. Então, das nossas últimas vendas, vamos dizer assim, teve uma que a gente concretizou em dezembro, com pagamentos em dezembro e janeiro, e teve uma outra que a gente concretizou em fevereiro. A de dezembro foi a da Caixa e a de fevereiro foi do Santander São Gonçalo. Então, essas foram as últimas transações que a gente fez. Essa da Caixa foi curiosa, você comentou uma TIR realmente bastante expressiva, porque foi uma transação que, quando a gente fez com a Caixa lá em 2012, a Caixa tinha algumas obrigações contratuais em relação à regularização dos imóveis que a gente estava comprando. Acontece que 3 desses imóveis a gente entendeu que a regularização seria
complexa ou custosa demais, e a gente, em conjunto com a Caixa, entendeu por devolver os imóveis de volta para eles, porque isso tinha, obviamente, uma previsão contratual que acontecesse, né? Então, também existe todo um trabalho jurídico invisível aqui para o cotista, mas que é importante para dar segurança jurídica para os nossos contratos e que nos permitam tomar decisões comerciais que sejam favoráveis para os nossos cotistas. Então, foi a decisão que a gente encontrou. Vamos devolver esses imóveis de volta para a Caixa. Então, a gente devolveu pelo preço que a gente pagou, corrigido por IGPM no período, que o IGPM realmente foi teve uma valorização bastante expressiva, mais os aluguéis que a gente recebeu no período, isso chega aí uma TIR de 16%, uma TIR bastante interessante para um negócio de renda, e, além disso, é uma transação que permite a gente continuar esse trabalho de diversificação. Então, são mais 3 agências que a gente vende, que saem do portfólio, que liberam caixa para a gente fazer outros negócios, liberam resultado para a gente distribuir para os cotistas em forma de distribuição de dividendos. Então, isso faz com que a gente consiga dar um boost, vamos dizer assim, na distribuição de dividendos, e com isso melhorar a diversificação do fundo, né? Então, foi uma transação completa que permitiu a gente deixar o RBVA um pouco melhor, vamos dizer assim. Cada venda que a gente faz, a gente acredita que deixa o RBVA um pouco melhor. E foi o caso dessa venda aqui também, que a gente fez de São Gonçalo. Essa venda de São Gonçalo foi com uma TIR próxima de 10,5%. É uma TIR que, vamos dizer assim, é adequada, vamos dizer, para um ativo de renda. Não é uma TIR tão expressiva quanto foram algumas outras vendas que a gente fez. A nossa média fica entre 15 e 16, então vamos dizer assim, é uma TIR abaixo da média, mas ainda assim a gente acha que foi uma venda muito estratégica. A gente tinha 3 imóveis em São Gonçalo, a gente já tinha vendido em outras oportunidades por conta de outras oportunidades que a gente teve mesmo no mercado imobiliário. A gente já tinha vendido 2, a gente tinha ficado só com um imóvel em São Gonçalo, pequeno, na casa de 7 milhões. Então, era um imóvel que ficou sem escala, vamos dizer assim, na cidade, né? Então, a gente conseguiu uma boa proposta, mais do que R$6 mil o metro quadrado, para vender o imóvel do Santander. Esse sim era alocado para o Santander, em que a gente acha que conseguiu também fazer um bom negócio para o investidor, ainda que a TIR seja próxima de 10,5%, e que não tenha tido, vamos dizer assim, um lucro expressivo, como acontece em algumas vezes. A gente acha que foi estratégico e importante a gente fazer essa venda para reoxigenar o portfólio, liberar a caixa para outras oportunidades e liberar a diversificação, e aumentar a diversificação do RBVA também. Legal. Ele só lembrando, né, para o investidor, TIR é a taxa interna de retorno. É basicamente aquilo que se vai somar toda a rentabilidade que teve dentro do ativo, seja com aluguéis, seja com a venda, com a melhoria operacional que teve ali dentro também. E até você falando ali de diversificação, né? Hoje o RBVA ele está espalhado em diversos estados do país, né? Para quem está de fora, isso pode gerar uma dúvida, né? Se essa diversificação ela carece o fundo ou se ela beneficia o fundo por estar mais bem diversificado ali em outros estados. Você tem para nós ali em relação a isso, e qual que é a estratégia do futuro? Diminuir essa questão regional, deixar mais concentrado? Como que é exatamente? Perfeito. Apesar da gente ter uma participação em 10 estados, a gente tem uma participação geográfica assim, interessante. A gente entende que o real estate ele exige uma dinâmica muito local, então, e uma expertise muito local. Então, apesar disso, a gente está muito concentrado em São Paulo e Rio, né? É onde fica boa parte dos nossos investimentos hoje. Claro que a gente pode fazer, e às vezes operações de sale-leaseback, de pacote de ativos, envolve a gente fazer, comprar alguns ativos fora do eixo, e tudo bem, a gente acha que podem ter boas oportunidades nesse sentido, mas a gente também acredita que quanto mais concentrado em regiões onde você domina mais dominância de real estate significa mais expertise local, significa a gente acredita fazer negócios melhores. Então, a gente tem procurado também investir o nosso capital e as nossas decisões de investimento em regiões onde a gente conhece muito bem, onde a gente conhece a dinâmica de terrenos, onde a gente conhece a dinâmica de preços de locação. Então, são as aquisições, por exemplo, que a gente fez na Centauro, na Paulista, na Renner, na Oscar Freire, agora a gente está fazendo um build-to-suit para Porto Belo, na Alameda Gabriel. Então, são localizações premium nos Jardins, na Paulista, que a gente conhece muito bem os terrenos, conhece muito bem as demandas, e que a gente acredita que com isso consegue criar negócios que sejam mais perenes e de longo prazo para os investidores. Então, eu diria que a diversificação tem dois lados, né? Muita diversificação geográfica também pode trazer uma falta de escala para gerir todos esses ativos.
Então, a gente tenta ponderar, vamos dizer assim, essas duas coisas são muito importantes, vamos dizer assim, no dia a dia da gestão de um produto como o RBVA. No final das contas, ele vai trazer aquela métrica risco-retorno, né? Entender os riscos que estão atrelados a uma região específica e o retorno que vai ter. Pode até ter mais risco, mas se o retorno valer a pena, show de bola, fecha ali a conta. Aí Perfeito, agora no caso, trabalhando em regiões mais específicas, você já conhece ali aquele risco e já sabe mais ou menos o retorno que vai ter ali dentro daquela região, né? perfeito, Legal. exatamente. E para quem não está familiarizado, né, ali com a questão dos contratos em si, né? Com quanto tempo de antecedência, né, o RBVA já começa a conversar para fazer esses reajustes de contrato, para fazer uma renovação? Como que funciona essa dinâmica dentro do RBVA? A gente procura começar, na verdade a gente procura primeiro sempre ter um bom relacionamento com os locatários, acho que isso já permite a gente entender os imóveis que de repente podem ser desocupados, a gente começa já a trabalhar essas demandas antes, é até um caso que aconteceu em Belo Horizonte, a gente tinha um imóvel alocado para o Santander, a gente tem um bom relacionamento com o Santander já tinha sinalizado que esse era um imóvel que eles poderiam desocupar, e a gente achou um locatário e falou, então vamos fazer isso agora. E a gente trouxe o Super Nosso, que é uma bandeira de supermercados bem tradicional lá de BH, e trocamos o Santander por um supermercado. Então, esse é um trabalho que dá para a gente fazer antecipando, vamos dizer assim, esses movimentos. Então, acho que o primeiro passo é a gente ter sempre bom relacionamento com os locatários. Acho que isso abre bastante portas aqui para a gente. Mas quando começa a chegar, claro, no final do contrato, sempre vai existir uma negociação, às vezes pode ser uma negociação mais dura, às vezes não, mas sempre existe uma negociação de prazo, de preço, de sair ou não. Esse é nosso dia a dia aqui, na verdade. Acho que essas negociações mais de imóveis maiores, vamos dizer assim, operações mais complexas, é o caso de educacional, é o caso das agências bancárias, elas tendem a começar pelo menos uns 6 meses de antecedência, né? Às vezes até um pouco mais, né? Um pouco mais do que 6 meses. Mas depende muito do negócio, depende muito caso a caso, depende muito se a gente já tem o feeling ou não de saída do locatário daquele imóvel. Entendi. Então isso vai trazendo previsibilidade ali para vocês também, e até mesmo na hora de olhar para um dividendo, ver se faz sentido aumentar, se faz sentido diminuir ou manter aquele de provento no mês a mês, né? Sabendo como se esse inquilino vai diminuir ou não ali a vacância, né? Aumentar ou não a vacância Perfeito. também. Legal. E até assim, hoje, né, pontos que pega bastante ali, não só o RBVA, mas como outros fundos também, é a questão da alavancagem, né? Porque o fundo muitas vezes ele quer emitir cotas, mas está abaixo da patrimonial, então ele não consegue fazer essa emissão. Só que quer crescer, né? E aí muitas vezes esse crescimento vem por meio de dívida, né? Hoje ali, o RBVA tem um endividamento de quase 11% do fundo. Eu gostaria de saber como que a gestão enxerga esse endividamento. Se a tendência é aumentar esse endividamento, a tendência é diminuir ou manter, como que é exatamente essa parte? Perfeito. Não, a tendência não é aumentar a alavancagem, tá? A gente quer ganhar mais diversificação no RBVA, mas não às custas de mais alavancagem, porque é trocar um risco pelo outro, vamos dizer assim, né? A gente entende que o patamar de alavancagem hoje do RBVA é saudável para um fundo de renda, e para um fundo que produz, vamos dizer assim, muito caixa decorrente das próprias vendas de ativos que a gente faz. Então, a gente acha que hoje tem um produto que está num patamar de alavancagem saudável, temos dívidas baratas, vamos dizer assim também. Então, a nossa dívida, por exemplo, do GPA e do Açaí é IPCA mais 6. É uma dívida que nem faz sentido pré-pagar, porque ela, vamos dizer assim, ela é accretive, ela ajuda o resultado recorrente do fundo, porque ela é uma dívida muito barata, mais barata do que o custo do dinheiro hoje. Deixar o dinheiro em caixa vai te render IPCA mais 9, Mais mais do que 10 IPCA. ali, Exatamente. então paga tranquilo. Então, faz mais sentido segurar essa dívida do que pré-pagar ela, né? Então, a gente tem um caso de uma da Cogna que é IPCA mais 4,5. Então, assim, a gente tem dívida barata, saudável, 11% do patrimônio. O fundo vem conseguindo gerar caixa através das vendas. Comentei, semana passada fizemos a venda de mais uma agência, mais 7 milhões que entrou no caixa pela venda do imóvel de São Gonçalo. Então, a gente tem conseguido gerar caixa suficiente e temos um caixa suficiente para arcar com a alavancagem que temos. Nosso objetivo não é aumentar de maneira significativa a alavancagem, não. Acho que temos o objetivo de permanecer próximo desse patamar, tá? Não, podemos até aumentar um pouco, mas não será nada muito significativo, não será uma mudança significativa de alavancagem, não. Tá? Se você ainda não tinha visto o teu portfólio
com essas questões de risco, de volatilidade, entendendo ali com profundidade os ativos que você tem dentro da carteira, ou mesmo que é colocado dentro da carteira, eu vou deixar aqui embaixo um formulário para que você preencha e consiga dessa forma entender um pouquinho mais se o seu portfólio está balanceado, está ajustado. E eu quero trazer para você uma análise completa ali sobre os seus ativos e principalmente trazer essa segurança dos dividendos agregado a uma rentabilidade de longo prazo muito bacana. É só preencher o formulário, a gente entra em contato certinho contigo. Ah, legal, legal. E até assim, quando a gente olha para tudo isso, a gente vai olhar na última ponta que o investidor mais quer, são os proventos, né? Hoje Exato. ali o fundo está ali com 9 centavos por cota, já vem bem linear nesse sentido. Isso é bem bacana, que traz bastante segurança. Depois tem uma outra pergunta nesse sentido. Mas como que vocês acreditam aí, guidance de proventos? Acredita que vai ter alguma interferência para baixo, para cima, ou nesse momento mesmo, esperar um pouquinho mais a questão da economia, ter uma reação? Como que é para vocês? Perfeito. A gente acredita na manutenção dos 9 centavos por cota. A gente, inclusive, vem passando, vamos dizer assim, por um período onde vários dos nossos imóveis de agências bancárias, principalmente do Santander, foram devolvidos. Vários a gente já alugou também, né? Mas alguns ainda estamos em fase, alguns em fase final, outros em negociação para a gente conseguir alugar. Mesmo os que estão alugados, que foram alugados, alguns deles têm carência, alguns deles levam algum tempo para a gente começar a receber rendimento. Então, tudo isso, vamos dizer assim, impacta o nosso dividendo recorrente do RBVA, impactou o nosso dividendo recorrente do RBVA ao longo desse tempo. Então, isso fez, vamos dizer assim, que a partir de 2022, e que essas rescisões, que os contratos atípicos começaram a acabar, isso fez com que o nosso dividendo recorrente começasse a cair. Então, a gente conseguiu, de certa forma, manter os 9 centavos por cota graças a um trabalho de reciclagem de portfólio e vendendo ativos com bom ganho de capital. E isso fez com que a gente fizesse, vamos dizer assim, um soft landing, né? A gente fizesse um pouso suave na nossa distribuição de rendimentos, e a gente não reduziu drasticamente a distribuição de rendimentos, mesmo com as reduções de agências bancárias que a gente teve. E agora, obviamente, estamos prontos para voltar a surfar uma nova onda de crescimento de distribuição de rendimentos. À medida que essas locações já estão acontecendo, a gente deve começar a surfar uma nova onda e os rendimentos devem também voltar a crescer. Então, a gente está exatamente no final dessa fase, eu acho, de soft landing, né, vamos dizer assim, da distribuição de rendimentos da RBVA. E acho que com as locações que estão saindo, acho que muito em breve a gente deve voltar a aumentar a distribuição de rendimentos e ficar menos dependente das vendas para conseguir distribuir os 9 centavos. Hoje, inclusive, a gente é muito transparente em relação a isso, Jefferson. No nosso relatório, a gente diz exatamente quanto que é o nosso resultado recorrente, que está na casa do 0,75, e quanto que a gente distribui, que é 0,09. Então, tem, obviamente, um gap que ele é preenchido com vendas de imóveis, com lucro que a gente gera nas vendas de imóveis. E é um lucro realmente de vendas que foram realizadas de fato. A gente encontra um comprador para cada um desses imóveis, vende eles picados, gera caixa, gera resultado para a gente ir mantendo essa distribuição de rendimentos. Vou colocar a imagem na tela para quem está vendo o vídeo, a pessoa vai conseguir enxergar isso aí. Legal, já. Ajuda bastante. E até um outro ponto, né? Já caminhando para o final, eu sempre menciono, né, que o dividendo crescente ele é muito legal. Quando você olha para 3, 5 anos, o dividendo ele vai subindo, mesmo que seja pouco. Mas isso dá uma segurança muito grande. Você sabe, daqui a 10 anos vai ter um dividendo mais elevado. Então a ideia é não ter mais essas quedas no dividendo e daqui a pouco começar a crescer e olhar para 2030, por exemplo, com uma dívida menor, com um mercado, se estiver mais aquecido, consiga ter um provento mais elevado ali também, até porque o custo da dívida fica mais baixo, né, no caso. Perfeito. O custo da dívida, na verdade, é importante dizer, não impacta hoje a distribuição de rendimentos, tá? De novo, a dívida é barata, não temos uma dívida cara que precisa ser pré-paga e não temos uma dívida relativamente grande comparado com o nosso PL. O que impacta, o que impactou, vamos dizer assim, o nosso dividendo recorrente é basicamente locações de agências que perderam, vamos dizer assim, patamares de locação que a gente tinha por conta do fim dos contratos atípicos. Mas eu concordo 100% com você, Jefferson. Ver os dividendos crescendo sempre por inflação é sempre muito bom. Agora é importante também pensar que o fundo imobiliário ele não é um produto de renda fixa, que vai te pagar exatamente esse dividendo corrigido por inflação, que tem a promessa de te pagar isso. Um fundo imobiliário, ele é um produto de renda variável.
E, na verdade, esse dividendo ele é lastreado, vamos dizer assim, na capacidade de geração de caixa dos imóveis que estão nesse imóvel, nesse fundo, e também da capacidade da gestão de extrair valor desses imóveis, né? Então, no fundo, é isso que o cotista está comprando. Capacidade de geração de caixa dos imóveis, capacidade da gestão de extrair esse valor desses imóveis. Ele está comprando economia real na veia, né? Na economia real, na veia, exatamente. Então, o RBVA, por exemplo, é um exemplo interessante, porque ele já tem 14 anos de história. Ele é um fundo que já passou por um ciclo inteiro de contratos atípicos, e os contratos atípicos te dão essa previsibilidade, claro, de você ver os dividendos aumentando, e isso é ótimo. Mas os contratos atípicos chegam ao fim, a gente tem um fundo de 14 anos de história para provar isso, né? Os contratos chegam ao fim, e no fim o que fica é a capacidade desses imóveis de gerar caixa da gestão de extrair. Fica isso, né? Então, é isso que a gente tem trabalhado agora com o fim dos contratos atípicos, é isso que a gente vem conseguindo fazer, a gente conseguiu manter uma boa distribuição de rendimentos graças a esse trabalho nos últimos anos, e estamos prontos aí para chegar num fundo bem ocupado, com uma vacância baixa, com bons contratos, bem diversificados, com perspectiva de aumento de rendimentos daqui para frente. Então, acho que boa parte desse trabalho, vamos dizer assim, de reformulação do portfólio já foi feito, tem ainda bastante coisa para fazer, mas boa parte já foi feita, e agora a gente deve começar a voltar a surfar uma onda de crescimento de rendimentos. Você basicamente respondeu a última pergunta que eu ia fazer, que é qual mensagem você deixa para o investidor que está querendo investir na RBVA, que já tem no portfólio, quer aumentar a posição. Trouxe esses aspectos ali positivos ali dentro do portfólio, né, diversificação, a questão de melhorar contratos, etc. Acho que basicamente era isso, né, e é importante trazer isso para o investidor para que ele entenda, né, onde que ele está alocando, quais são as expectativas, sempre muito transparente, eu acho que é o fato principal, né. Se tem alguma fala final Perfeito. aí, Alexandre? Se tem algum Acho ponto? que você resumiu muito bem, Jefferson, mas é um pouco a nossa filosofia, a filosofia da Rio Bravo de investimento. Para todos os produtos existe uma coerência, vamos dizer, de filosofia de investimentos, para imobiliário também não, para RBVA, quer dizer, para imobiliário também mantém, vamos dizer assim, também não é diferente, né? E para a RBVA também. Então a gente mantém essa mesma filosofia fundamentalista e de criação de valor para os investidores através de um fundo grande, diversificado, com escala, com liquidez, com bons locatários, e colocando a nossa expertise imobiliária para trabalhar esses ativos, encontrando o melhor locatário para cada um desses ativos. Então, a gente já, por exemplo, transformou a agência bancária em supermercado, como eu comentei aqui, mas a gente também já transformou em self-storage, em stand de vendas para construtora, em restaurante, em academia. Já fomos conseguindo construir um portfólio bem diversificado de locatários, né? E acho que cada vez mais esse é o objetivo para a RBVA, a gente manter um fundo bem diversificado, grande, com escala e com liquidez. Maravilha, maravilha, Alexandre. Agradeço bastante, tá? Sua presença, seu contato. Acho que isso ajuda muito o investidor na ponta final, na tomada de decisão também, tá? Agradeço muito aí pelo seu tempo, tá bom, meu amigo? Maravilha. Eu que agradeço, Jefferson. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Valeu, obrigado. Obrigado.